E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu falar, ontem no nosso workshop a gente teve alguns problemas técnicos e nós resolvemos aí gravar um vídeo mostrando o processo que a gente fez ontem na primeira aula do workshop, só que agora gravando de uma forma que não vai ter nenhum problema ali, ok? Então vou mostrar tudo de novo para o pessoal que perdeu, se por algum motivo ali, por conta da transmissão, acabou não pegando algum detalhe. Então vamos lá. Eu tinha passado para vocês baixarem o Epic Game Launcher, que é esse aqui, que a gente consegue gerenciar as nossas bibliotecas da Unreal, tanto bibliotecas free quanto pagas, com várias coisas que a gente pode colocar nos nossos projetos ali, né? Passei para vocês também o Bridge, para vocês instalarem, que é a biblioteca da Quixel, né? A Quixel é uma empresa que escaneia assets, ela escaneia objetos reais e transforma em 3D. E ali tem uma biblioteca vasta, gigantesca ali de assets que a gente vai poder utilizar aí nos nossos projetos. E pedir para vocês instalarem o Aximetry e a Unreal Pro Aximetry, que é essa Unreal aqui, o Real Editor for Aximetry. Então a gente vai utilizar isso aí agora. Vamos criar o nosso projeto novamente do zero. Então, abre a Unreal do Aximetry. Clica em Games. Vamos dar Next aqui. Branco mesmo, Next. Blueprint, Quality Maximus. Deixa desabilitado o Ray Tracing. Desktop. Pode colocar o If Start Content, que ele vai vir ali com alguns materiais de um pack starter ali que a Unreal tem. E aqui a gente dá o nome do projeto, vai ser o E de Unreal Engine Workshop. E Create Project. Ok? Deixa ele rodar aí, beleza. Criou o nosso projeto. E aí, normalmente ele já vem aqui com algumas coisinhas aí só de demonstração. A gente vai tirar tudo isso aí. Mas uma coisa importante é que a gente precisa instalar o Megascans. Então, o que acontece? No meu aqui, por conta de ontem, já apareceu o botãozinho do Megascans aqui. Mas muito provavelmente o de vocês não vai estar. Então, vou mostrar como que a gente faz para habilitar ele. Porque provavelmente o de vocês não vai ter aquele botãozinho verde e a gente precisa dele. Quando ele está ali, significa que o plugin do Megascans está instalado. O que vocês vão fazer no projeto de vocês assim que você criar? Você clica aqui em Aximetry, Install Plugins, para que ele possa instalar ali todos os plugins que a gente venha a utilizar. Então, ele vai processar um tempinho ali e vai vir a mensagem aqui de Plugins Installation Complete. Se o de vocês der erro aqui, eu vou gravar um vídeo depois mostrando só como a gente faz para, de repente, copiar na raça aqui. Se não funcionar usando esse botão do Install Plugins, tem um esquema que a gente vai lá na pastinha e faz na raça essa instalação. Uma vez que você clicou e colocou o Install Plugins, agora, se você vir aqui em Plugins e digitar Megascans, ele tem que aparecer esse botãozinho aqui, ó, para você instalar. Se ele não aparecer aqui, é porque essa primeira parte do Install Plugins não deu certo, ok? Ele só vai aparecer aqui se isso aqui tiver dado certo. Então, habilitei para ligar, Restart Now, ele vai reiniciar a minha Unreal. E como que eu sei que funcionou, que o plugin do Megascans está rolando na Unreal? Ele tem que aparecer esse botãozinho aqui, ó. Beleza? Se aparecer o botãozinho, é porque está funcionando. Agora, vamos fazer o seguinte, igual no nosso workshop, eu vou criar um level novo aqui, que eu vou chamar de workshop. E a gente vai começar do mais absoluto zero. Vou dar não aqui para não salvar. A gente começar dessa tela preta aqui sem absolutamente nada, ok? Então vamos lá. A gente vai começar aqui jogando
um Sky, um céu comum só para a gente ter ali alguma coisa, um Direct Light, que seria como se fosse a luz do nosso sol, ok? Eu vou deixá-la aqui, ó, no 000, 000, e aqui, ó. E a gente vai começar a montar a nossa cena. Uma coisa importante, eu mandei para vocês um arquivo, que é para vocês baixarem, que são alguns assets que a gente vai utilizar aí durante o nosso workshop. Então, tem um arquivozinho, ó, rar, botão direito, dá extract nele, e aí a gente vai ter essas 3 pastinhas aqui que a gente vai adicionar dentro do nosso projeto, ok? Então, como eu faço para adicionar isso no meu projeto da Unreal? Vem aqui na Unreal, clica aqui nesse botãozinho para mostrar a lista, botão direito no Content, Show in Explorer. Aí ele vai mostrar a pastinha das minhas bibliotecas desse projeto da Unreal no Explorer. Aí eu venho aqui em Asset, o Asset Workshop que eu mandei para vocês, copia essas 3 pastas e joga para dentro dessa pasta chamada Content. Tem que copiar exatamente dessa forma, tá? Se tiver uma pasta a mais, uma pasta a menos, vai dar problema. Então, ó, na pasta UE Workshop, que é do meu projeto, Content, eu colo as 3 pastas que estavam ali dentro do meu projeto. Então, uma vez copiado aqui, ele vai aparecer aqui as pastinhas no meu content. O que a gente vai usar daqui? Vamos criar o nosso terreno agora e a gente vai utilizar daqui um material do terreno. Então, para criar o terreno, eu clico aqui em Modes e eu tenho vários modos aqui, modos de editar minha cena, a cena da Unreal. No Select, que era o modo que a gente estava, a gente move os objetos, seleciona eles aqui e pode trabalhar objeto a objeto. No Landscape, a gente vai utilizar ali ferramentas para pintar um terreno, fazer a modelagem desse terreno. Em folhagem, a gente distribui objetos. Normalmente pode ser árvores, pedras, enfim, qualquer tipo de coisa que você precisa distribuir. Você passa o brush e sai pintando vários desses itens sobre a superfície do seu mapa. A gente utiliza essa ferramenta. Essas outras duas são um pouco mais avançadas. O Brush Editing a gente quase nunca usa. E o Mesh Paint ele é usado numa situação bem específica. Então a gente não vai chegar a utilizar aqui no workshop. Mas esses 3 primeiros são muito úteis e importantes. Antes de continuar, dica para você que está com um computador que não está muito bom, não está muito high-end. Você consegue clicar aqui em Settings, Engine Scalability e diminuir ali o peso da sua cena. Então, como a Unreal é um software pesado e o ideal é você ter ali pelo menos uma RTX para poder trabalhar com ela, caso você não tenha, mesmo que você tenha uma GTX ou um PC Gamer, você já consegue trabalhar com ela. Mas caso seu computador esteja sofrendo, você perceba que ele está muito pesado, ele não está aguentando o tranco, você pode vir aqui nessa opção e diminuir o peso da cena que você está visualizando. Então, ó, eu posso clicar aqui em Medium e aí agora ele vai processar minha cena com uma qualidade média. Então ele vai ficar mais leve, ok? Então é Settings, Engine Scalability e você pode escolher. E se você está com computador bom, pode deixar o Cinematic, que aí ele vai rodar tudo ali um pouco mais no alto. Ok? Então vamos lá. Outra coisa importante, vem aqui em Edit, Editor Preferences, digita aqui Language e coloca em inglês. Ah, mas eu prefiro em português. Ok, o problema de estar em português é que quando você for procurar na internet alguma coisa, você não vai achar o botão, não vai achar aquilo que você quer. Porque, digamos, por exemplo, que lá no vídeo vai estar aqui o Play. Você vai procurar lá, como faço tal coisa. Vai falar, clique em Play e vai em tal menu. Só que em português vai estar reproduzir ou ou jogar.
vai estar uma outra palavra que não vai fazer muito sentido. Então eu recomendo fortemente vir aqui, escolher inglês, para que você possa deixar a sua Unreal com a mesma cara de todo mundo que utiliza na internet. Caso você tenha uma dúvida, você consegue tirar. Outra coisa importante é digita aqui Command, vai até o final e aí tem essa opção aqui, ó, Open Console Command. E aí clica aqui nesse quadradinho e aperta aspas. A gente está setando um atalho para abrir o Console Command. O que é esse Console Command? É uma forma da gente mandar comandos para Unreal que vão ajudar a gente. Eu já vou ensinar o primeiro para vocês aí. Então, ó, agora se eu apertar aspas, ele vai aparecer essa barrinha aqui embaixo, ó. Ok? E aí, qual que é o primeiro comando que a gente vai mandar? Se você prestar atenção, eu vou dar Show FPS aqui, ele está travado em 120 FPS. Então ele está renderizando 120 frames por segundo. A gente não precisa disso enquanto a gente está trabalhando. A gente pode diminuir isso, porque aí a gente força menos a nossa placa de vídeo, ok? Então, ó, se eu pegar aqui no desempenho, eu tenho aqui a minha placa de vídeo e a temperatura dela. O ideal é não deixar essa temperatura subir muito. Então, uma forma que a gente tem de controlar esse gasto de GPU é vir aqui e digitar t.max fps espaço 30 ou espaço 60. Eu vou pôr 60 aqui. O que ele fez? Ele travou agora o meu FPS em 60 frames. Porque o que acontece é, com 60 frames, eu não fico forçando minha placa de vídeo a renderizar 120 frames por segundo. Até porque nesse momento não precisa. Beleza? Isso é só uma dica para você conseguir dar uma economizada aí na sua placa de vídeo. Se seu computador for um pouquinho mais fraco, coloca 30 frames, 25 frames ali, que também você vai dar uma aliviada no seu computador. Beleza, feito isso, vamos para o nosso terreno. Clica aqui em Modes, Landscape, e aqui a gente tem a ferramenta de criar terrenos. O que a gente vai fazer? Aqui é o tamanho. A gente não vai criar um terreno muito vasto, muito gigante, não. Até porque a gente não precisa. A gente vai fazer uma cena mais enxuta ali. Então eu coloco aqui o tamanho que eu quero. Ó, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse terreno. Aqui o material que eu vou utilizar para esse terreno. Então eu vou vir aqui no Procedural Ecosystem, que é a pastinha que eu pedi para vocês copiarem para o projeto. Vou aqui em Materiais, Landscape, e aí eu tenho aqui, ó, verão, primavera, tenho as estações aqui. Eu vou pegar a do verão. Verão, pode ser verão. Então eu pego esse aqui, ó, mSummer Inst de instância e jogo aqui, ok? Dou Create, ele vai criar para mim aí o terreno com esse material que eu pedi ali. É bem legal esses materiais que eu passei para vocês, porque ele já tem essa questão. Tá vendo que onde eu mandar ele colocar grama, ele já vai colocar até uma grama volumétrica aqui, ó, mato. Então ele não só faz a textura, como ele gera objetos para tornar mais interessante ainda o nosso terreno. Então, outra coisa importante aqui, ele tá me avisando aqui, ó, Light needs to rebuild, e tem um objeto. A gente não vai rebuildar a luz agora. Mas, para ele não me encher o saco, eu vou vir aqui e desmarcar o Show Stats, que assim ele vai parar de mostrar aquela informação ali. Eu sei que eu tenho que rebuildar a luz e nós faremos isso posteriormente. Então, agora a gente tem aqui das ferramentas de esculpir, a gente tem o Paint, para a gente pintar a textura, tem o Sculpt, que é para literalmente a gente esculpir o terreno, e o Manage, que é caso a gente queira adicionar, deletar algum terreno. Lembrando que o terreno é esse plano todo aí que a gente tem. Então eu vou vir aqui em Paint, e eu tenho os layers aqui, que são as camadas para eu poder mesclar e criar esse terreno. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse nome e vou marcar a única opção que vai estar disponível ali, ó, que vai ser o único layer que encaixa com esse input aqui, ó. Então, a partir do momento que eu clicar e escolher ela ali, agora eu posso pintar esses layers aqui no meu terreno. Como eu faço isso? Aqui em Paint,
Eu tenho, se eu quero pintar, se eu quero fazer um smooth, tornar um pouquinho mais suave ali essa transição dos materiais, se eu quero fazer o flatten ou noise. E aqui eu tenho a força, então eu vou pintar totalmente essa camada que eu estou escolhendo, então ó, escolhi uma camada aqui, ó, pintei totalmente. E se eu usar um valor menor, vou colocar igual 0.30 ali, eu consigo vir mesclando essas camadas. Então, ó, percebe que eu tenho um pouco desse mapa aqui, um pouco desse que é mais verde, que tem esses matinhos, e tem um pouco desse outro aqui que tem os matos mais cinza, ó. Percebe? Então eu consigo vir mesclando as camadas. É só utilizar menos força aqui e ele vai misturar. A forma com que eu vou fazer, de como que é o formato do meu brush, normalmente eu utilizo o círculo, mas você pode usar um alfa ou um padrão ali para poder fazer um efeito diferente. Então você tem essas opções ali de ter um brush de um formato diferente. O radius, que vai ser o raio, o tamanho aí do meu brush, se eu quero fazer ele menor, maior. E o smooth, né, que é importante, que é para ele criar, se você quiser, que ele faça ali esse smooth na beiradinha para poder mesclar esses materiais. Então, se você prestar atenção no meu brush aqui, ó, no meio ele é bem roxo, ou seja, vai pegar muito do material e isso vai tendo um fade que vai morrendo para as beiradas. Então, se eu apertar aqui, ó, você no meio tem mais material e para as beiradas ele vai meio que morrendo, vai meio que mesclando, ó, com o outro terreno, ok? E o fall-off, que é o quanto que eu quero que ele faça essa mescla. Então, ó, se eu colocar 1, você vê que a mescla é grande. Se eu colocar 0, ele vai fazer a inserção seca do material. Então, ó, você percebe aqui que ficou o círculo certinho de onde era para ser o material, ó. Clicar aqui, ó. Percebe? Ele não teve fall-off nenhum, ele não teve mescla nenhuma. Aqui ele já teve mais uma mescla. Então, ó, vou colocar com mescla. Então você percebe que no centro ele vai ter mais e ele vai morrendo para as beiradas, ok? Então, isso é só para vocês saberem como funcionam esses comandos aqui. Bora pintar esse terreno. Vou colocar aqui esse daqui. Passar em tudo aqui primeiro. Colocar Strange 1 para poder pegar tudo mesmo. Então, primeiro eu vou deixar o terreno desse jeito, só com as pedras, de uma forma bem como minha base ali. Em Sculpt aqui eu tenho várias ferramentas para esculpir. Os comandos aqui, ó, na direita são os mesmos do Paint, para eu poder controlar meu brush. Vou utilizar aqui um pouquinho menos de força, diminuir um pouco o tamanho. E vou trabalhar nas beiradas ali. Antes de poder fazer isso, é legal eu vir aqui em Select, vou colocar um cubo para ser o cubo para ser a representação ali da minha pessoa, sabe? De como seria, onde estaria meu apresentador. Colocar 1,90 aqui, como se fosse a altura dele. 0.3, 0.3. Ok, então, só para eu ter uma noção de escala, eu sei que minha pessoa estaria em algum lugar tipo assim. Deixa eu jogar ele aqui, ó. Aí, ok. Então, só para eu ter uma noção de escala, de enquadramento e tal, estou usando esse cubo como se fosse a pessoa. Beleza? Vou voltar agora para minha ferramenta de Landscape, Sculpt, e usando o Shift. Ó, usando o Shift eu vou criar ali um declive aqui, nessa parte mais do fundo. Mas para não ficar esse quadradão retinho ali certinho, tá? Ó, usando o Shift, ele faz o Sculpt para baixo, ele cria um buraco, e clicando normal, ele vai fazer um Sculpt para cima, ele vai criar um morro.
pouquinho menos aqui. Então vou pegar essas beiradinhas aqui e baixar um pouquinho. Tentar criar ali, quebrar um pouco esse padrãozão que a gente tem desse quadradão ali, ok? Fazer isso em toda a borda. Aí. Beleza. Agora vou vir aqui e criar alguns morrinhos. Baixar um pouquinho aqui a intensidade da força. E vou criar uns desníveis aqui. Então com Shift, com clique normal, tô criando ali uma variação, ok? Principalmente nas bordas ali. A gente pode vir aqui com o Flatten, por exemplo, ó. Deixar isso aqui um pouquinho mais reto. Ok? Você consegue ir criando ali um efeito. Isso aqui a gente precisa só para ter uma variação mesmo. Depois a gente vai vir com elementos que vão compor ali. Deixar menorzinho aqui. Um pouquinho mais forte. Aí. E aí vim criando uma variação nesse terreno aqui. Flatten aqui, ó. Desculpe. E é legal que você vê, ó, que quando fica muito íngreme, ele já entende que é uma encosta. Então ele aplica um material diferente. Flatten. Beleza. Aí, ok. O que a gente precisa agora tá ótimo. Aí, aqui no Paint agora, vou pegar um deles, ó. Tem esse Grass Plane aqui. Que ele aplica esse material. Não, eu vou utilizar o outro. Deixa eu tirar esse aqui. Aí. Deixar um pouquinho maior aqui, esse brush. E vou aqui. Se ele dá essa carregadinha que ele vai pensar, tá? Como a primeira vez que você aplicar um layer, ele vai dar uma pensada ali. Aplicar isso aqui. Aplicar esse outro aqui por fora. Beleza. Uma dica, aperta Ctrl Shift vírgula, é quase um combo do Mortal Kombat. Ctrl Shift vírgula, e ele vai te dar ali o quanto que você está gastando de recurso para a cena. De vez em quando é bom dar uma olhadinha só para ver se você não está estourando muito o limite da sua cena. Eu vou explicar isso com mais detalhes depois, questão de performance e otimização da cena. Beleza, a gente tem aqui meio que o enquadramento que a gente vai utilizar. E agora, vamos fazer o seguinte. Vou começar a mexer no environment que a gente tem aqui. Para a gente fazer isso, é legal a gente colocar aqui o... Ó, voltei aqui, né, para o Select. Luz, a gente precisa colocar uma luz aqui que chama Skylight. Então, colocar aqui o Skylight é como se fosse uma luz de rebatimento do céu ali,
geral na sua cena. E também vamos trocar esse céu. Então vou clicar nele ali, dar um delete e vou colocar o que eu mandei para vocês aí, Ultra Dynamic Sky Blueprint, e aí clica e arrasta esse aqui para sua cena. Esse céu é um pouquinho mais pesado, tá? Ele é bem mais trabalhado. Se a sua máquina for uma máquina mais simples, usa esse BP Sky Sphere, que foi o primeiro que eu mostrei. Agora, se você tá com uma máquina mais legalzinha, ou uma máquina gamer, utiliza esse aqui que eu mostrei que vai ser show de bola. Então, agora com esse Sky aí, eu vou colocar aqui Time of the Day, o momento do dia ali. Eu quero esse quase um sol poente ali. Vou pegar e vou falar para ele pegar minha luz do sol, que é essa luz aqui, certo? E opa, não é essa aqui não, cadê? Ó, a luz do sol é o meu direct aqui, ó. Pegar essa minha luz do sol e colocar ela vinculada com o céu, porque se você olhar, minha sombra tá para cá e minha luz do sol tá para cá, então tá errado. Então pego o Ultra Dynamic Sky, vou descendo aqui nas opções. Eu tenho a opção de tudo que você imaginar para configurar aqui, do sol, da lua. Se eu quiser fazer até uma aurora boreal, consigo fazer aqui. Vou baixando aqui, ó, e aqui tem Component Selection. Aí eu vou dizer que eu quero que meu Directional Light seja o sol. Ok? É importante isso, dar um refresh. Tá fazendo uma sombra ali. Agora, esse aqui que ele precisava atualizar. Colocar como Movable. Eu preciso clicar aqui. Use Custom Actor. Para que ele entenda que o meu céu tem que depender dessa minha luz aqui, ó. Ok? Então, vou colocar mais ou menos aqui assim. Aqui tem a velocidade da sua câmera, caso você queira. Para andar aqui no Real, para quem nunca mexeu, segura o botão direito e aí tem que ser gamer. É o ASDW. Então, ele que você anda para os lados ali e pode movimentar a sua cena. E conforme você segura o botão direito, você pode mover o mouse que você vai olhar para os lados. Então é quase igual um game mesmo. Agora no céu aqui, pegar o Sky, utilizar aqui, ó, quantas nuvens eu quero. Se bobear, é até mais interessante eu um pouquinho mais aqui. Você vai ver, ó, que agora ele está vinculado. Quando eu movo a timeline, ele move junto o sol. Beleza. Aí vamos mexer um pouco aqui essa parte do sol, as nuvens também. Se bobear, é até mais interessante a gente usar, ao invés dele vinculado assim, voltar aqui pro Use Building Component para ele utilizar o que está aqui dentro desse tema do Sky. Acho que para as nuvens vai ficar mais interessante. Então, ó, agora se você prestar atenção, ele está posicionado corretamente, o sol e a sombra. E vamos começar a trabalhar aí nos nossos elementos. Primeira coisa, eu vou dar um build, clica na setinha Build Light Only, para ele buildar toda a iluminação. Beleza, buildou a iluminação.
a gente vai ver que nossa cena começa a ficar bem mais interessante. Vamos utilizar... deixa eu... Isso aqui eu já usei. Vamos utilizar agora o seguinte. Vem aqui em Place Actor. E a gente pode utilizar o Fog, que a gente tem aqui, ó, Atmospheric Fog e Exponential Fog. Caso você esteja usando esse Ultra Dynamic Sky, ele já tem um Fog embutido nele aqui. Então, ó, Fog. E eu vou aumentar aqui para vocês verem, tá vendo? Para que serve esse Fog? Ele ajuda muito na questão da gente dar uma profundidade ali para o nosso ambiente. Vocês vão perceber isso. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no Bridge e vou pegar algumas coleções para a gente utilizar. Então, se você prestar atenção aqui no... se a gente vem aqui em Collection, a gente tem Environment. E aí, a gente tem muita biblioteca gratuita aqui, de modelos assim extremamente bem trabalhados, de graça. Então, ó, histórico, industrial, urbano. No nosso caso, a gente está indo para uma coisa natural. Então, eu vim aqui em natural. Olha o quanto de biblioteca você tem. Se tivesse fazer uma cena no Ártico, na neve, você tem aqui, ó, tudo pronto. Esses assets é só você brincar de The Sims. Não sei quem já jogou esse jogo. É literalmente pegar ali, colocar os assets ali no lugar na sua cena e deixar a sua criatividade voar, sabe? Ó, uma floresta queimada, então você tem uns assets muito bem feitos. Os canyons. Esse aqui tem umas graminhas mortas e tal. Floresta. Esse Iceland tem umas montanhas muito bonitas. A gente vai utilizar elas aqui, ó. Vou até pegar já. Então, por exemplo, digamos que eu queira esse asset aqui. Eu clico em baixar. E clico em enviar aqui, ele já vai mandar para Unreal para mim. Aí, beleza. Eu posso clicar no asset também e dar uma olhadinha nele aqui, ó, em detalhes dele. Então, ó, posso vir aqui, ver como que tá a textura e ver o modelo 3D antes de mandar para Unreal, para eu saber se é útil ou não para aquilo que eu quero. Beleza? Outra coisa importante, aqui tem a resolução. 2K já está super bom, suficiente, porque o que acontece? As cenas da Unreal crescem muito rápido. Então assim, você vai ver que um projetinho besta, ele tem 10 GB. E se você utilizar texturas 4K ou 8K, isso aí de 10 GB vai para 50 GB, 100 GB, um projeto. Então, e assim, é um elemento que vai aparecer ali na cena, 2K e 4K, talvez você nem veja a diferença, entendeu? Então vai no 2K, que já resolve a sua vida e não vai consumir tanto HD. E aí, clicando aqui, ó, você tem as configurações, Download Setting e Export Settings. Então, Download Setting, você consegue falar o que você quer baixar dali, então os mapas que vão vir, o modelo, o que você quer de qualidade dele e para onde que você vai utilizar. Então, você tem essa opção aqui, ó, o Megascan, ele vai vir, o FBX. Então, você tem as configurações ali da qualidade do asset que você vai utilizar. Então, uma vez pronto ali, clicou nesse aqui, ele manda, ou clicou nesse daqui, ele já manda para Unreal. Então, se você olhar na minha Unreal, ele já mandou para cá, ó. De vez em quando, acontece dele perder ou quebrar o material, igual aconteceu aqui, ó. Então, o que eu gosto de fazer quando isso acontece? Eu prefiro criar um material novo. Então, botão direito, material. E aí eu vou chamar aqui Iceland, M_Iceland. E vou abrir esse material. E aí é só arrastar, ó. Esses são os materiais. Clique e arrasto para cá. E aí é só a gente conectar agora ali, ó. Então, o que é, onde que vai cada uma dessas coisas aqui. Esse aqui, se você olhar aqui, ele é o albedo, ó. Albedo é o base color.
é a cor base do nosso material. Esse aqui, ó, é o normal. Então, normal map vem no normal map. E esse aqui é o roughness. Roughness vem em roughness. Save. Pronto. E aí aqui, ó, no meu objeto, que é esse aqui, eu só preciso clicar e arrastar esse material novo para aqui, ó. E aí você vai ver que já funcionou, já resolveu esse probleminha. A Unreal de vez em quando dá uns bugzinhos, probleminha, a gente tem que saber contornar. Save. Fechei aqui. Agora eu posso arrastar para minha cena, ó. Então, cliquei e arrastei aqui, ó, esse conjunto de pedras, e a gente vai utilizar para compor a cena aqui mais no fundo, ó. Então, vou colocar aqui assim, vou colocar ele assim, ó, meio incrustado no chão mesmo. A ideia é que ele mescle mesmo e pareça fazer parte do chão ali, ok? E vou copiar mais um. Uma dica, segura o Alt, clique e arrasta que ele duplica. E vou jogar para o lado de cá, um pouco mais para trás aqui assim, ó. Colocado aqui também incrustado, ó, que vai dando uma diferença ali no objeto. Vou mandar mais alguns para cá, então, puta meu, tem tanta biblioteca que é até difícil escolher. Esse aqui é legal, ó, pra gente fazer esse mesmo esquema de colocar ele junto ao chão ali. Então, export. Export successful. Tem outras bibliotecas aqui. Putz, você podia montar cena mais variados tipos aqui, ó. Tá vendo? As montanhas, as costas nórdicas, florestas, tipo praia. Olha que praia linda que você poderia montar utilizando esses assets aqui. Vale. Então, tem muito asset interessante. Ó, eu vou pegar aqui desse daqui, esse aqui, por exemplo. Vou dar um download. Baixando ali. E uma coisa legal é que tudo que você baixou ele já fica aqui mostrando. E você já pode clicar e mandar para lá também. E aí do export, ele já vai vir aqui para Unreal. Ok. Aí em 3D Asset aqui, ó. É esse aqui, acabou dando aquele mesmo probleminha. Então, botão direito material. Vou colocar M-Rock aqui, que é essa pedra. Arrasto esses 3 materiaizinhos para cá. Conecto daqui a aqui. Esse daqui em Roughness. E esse aqui no Normal. Só salvar. Fecha aqui, abre o objeto 3D, arrasta para cá e pronto. Igual da outra vez, resolvemos o problema. Vou puxar para cá. A gente compor aqui, ó. Pra cá assim. Vou dar um escalonar para cima, ó, fazer as pedras saltarem um pouco mais. Aí, ó. Puxar. Clique aqui assim, girar. Opa, ó. Clica aqui que ele vai deixar se girar com mais liberdade. Aí. Beleza. Show de bola. Vamos colocar mais alguns itens ali. Ó, mas já vê que começa a ficar bem interessante. Então, essa pedra tá bonita pra caramba. Vou utilizar ela. E, meu, eu tenho certeza que quando vocês começarem a fazer, montar a cena de vocês, vocês vão pirar, porque é muito legal. Você tá compondo ali e a ferramenta te ajuda pra caramba. O Unreal é excepcional. Vou vir aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, não deu aquele probleminha. Então já tá funcionando, é só arrastar. Aí, ó. Um galho aqui. Segurar o Alt e colocar um outro aqui. Aí, para ajudar a compor a nossa cena. Deixa eu ver aqui dos assets que eu mandei. Esse galho. Aqui, ó.
deixar um pouquinho maior. Rotacionar aqui. Apertar o G, ó, só para eu ver como tá ficando ali. Beleza. E aí, a questão do parallax que o André comentou, você começa a colocar elementos em camadas. Então, ó, você percebe que aquelas montanhas ali, quando eu movo a câmera, ele faz essa descortinada de revelar a montanha de trás. Então você tem que começar a criar várias camadas para sua cena ficar interessante. Deixa eu colocar mais um pouco para cá. Rotacionar ela aqui. Beleza. Tem os elementos ali. Ok. Agora vamos pegar umas montanhas grandes pra gente colocar ali mais pro fundo. Tem várias aqui, ó. Deixa eu ver esse Iceland. Preciso de uns rochedos interessantes. Vou baixar esse aqui. Aí, enviar. Vou dar um salvar, que até agora eu não salvei. Sempre para salvar tem que ser esse save all aqui, que ele salva tudo. Se você clicar em só save current ou outro save aqui no Unreal, tem uns 3, 4 save. Você acaba não salvando todo o seu projeto, você pode perder. Então save all, ele salva tudo do seu projeto. Beleza. Mandei ali a montanha, vou puxar para cá. Então Ice Rock, como que chama mesmo? Chama... Essa última que eu mandei. Ice Rock Assembly. Iceland Key Mouse Rock. Essa aqui, ó. Já veio certinha. Vou puxar aqui. Só que essa aqui eu vou escalonar pra caramba. Tentar colocar como um elemento mais ao fundo ali. Então... uma baita escalonada. Pode até usar os valores aqui, ó. Tem o scale, clica aqui para ele travar, porque aí você muda um, ele muda todos. E aí vou jogar aqui, sei lá, 500. Vai ficar uma montanha gigantesca mesmo. E ela vai ficar bem mais ao fundo. Ó, que vai ser para dar uma profundidade, compor nossa cena ali, beleza? Tomar cuidado para não aparecer a base dela. Então aqui vou destravar aqui e esticar ela um pouquinho para cima, 600. Fazer ela um pouquinho distorcida ali. Até mais, ó, 750. Beleza, porque aí, ó, a gente não vê a base dela. Ela vem daquele fog ali e some para baixo. Ó, como começa a dar uma profundidade ali, entendeu? O lance do parallax. Conceito importante aí que vocês aprenderam. Ok, vou puxar ela para cá, rotacionar. Clico no cadeadinho para escalonar proporcional, colocar aqui 1200. Deixar ela maior ainda. Jogar ela um pouco mais para trás aqui, ó. Então vou compondo. E vocês viram, eu rotaciono, eu mudo ali. Ó que legal, tá uma montanha tão grande, tão alta que as nuvens passam ali no meio delas. Isso cria mais ainda esse efeito de parallax, de profundidade ali, ó. Ok, então vou só copiar mais umas para cá. Colocar aqui assim, girar ela para ela ficar com uma cara diferente, né? Não parecer que é a mesma. E copiar mais uma para cá, um plano um pouco mais próximo aqui. Rotacionar também. Aí, ó. Olha como começa a ficar interessante a nossa cena. E isso aqui, puxar um pouquinho mais para cá.
Giro também. Mais uma. Baixo um pouquinho para ficar diferente. Vai escalonando, vai girando, vai reposicionando. Que aí você vai percebendo que ele vai criando ali um efeito único. Ó, eu vou tirar o cadeado. 1200. Beleza. Vou colocar aqui. Então, ó, como fica bem interessante. Uma baita profundidade pra gente aí. Copiar esses dois aqui, ó, segurando o Alt. Trazer pro lado de cá também. Então, o que acontece? Eu estou trabalhando mais o enquadramento que eu estou vendo aqui do meu apresentador. Então, o que eu vou mostrar mais na cena é daqui para cá. Eu posso trabalhar essa parte de trás também, mas se ela não for aparecer, nem perde tempo, entendeu? Depende muito da sua proposta. Na nossa proposta, a gente não precisa, a gente não vai utilizar muito aqui. Eu até posso colocar alguma coisa para não ficar vazio ali, vazar, mas eu vou gastar os meus recursos e me esforçar com a parte que mais vai aparecer na nossa cena. Porque provavelmente, não sei o seu prazo, mas é muito possível que você tenha um prazo um pouco apertado. Então você vai ter que dar um gás e dar o seu melhor naquilo que vai aparecer. Então aqui atrás eu vou até colocar as montanhas, caso alguém queira mostrar esse lado, mas não vai ser o nosso foco, ok? Tirar aqui. A gente vai gastar mais recurso e dar mais atenção para a parte que vai realmente aparecer, que é a nossa parte da frente ali. Beleza. Aí, ok. Agora, a gente vai utilizar a ferramenta, dar um save all. A gente vai utilizar a ferramenta. Aí, beleza. Ó, já tá ficando bem interessante, ó. Profundidade que dá, ó. A gente vai utilizar a ferramenta para a gente poder pintar as árvores, colocar algumas árvores aqui na nossa cena. Então, para isso, Modes, folhagem. Ele fala, ó, drop folhagem here. Então, joga as árvores aqui. Procedural Ecosystem, Mesh. Vem aqui em Trees. Bridges. Deixa eu ver, Spring. Pode ser Spring ou Summer. Deixa eu fazer o teste. Vou arrastar uma dessa aqui. Ele vai dar uma travadinha para pensar ali. É normal. Então é só aguardar ele pensar. Dependendo da sua máquina, ele vai pensar mais ou vai pensar menos. Aí, beleza. Ó, essa árvore eu acho interessante, a gente vai utilizar ela. Então, deixa eu colocar aqui só o preview para vocês, 200%, para melhorar um pouquinho a resolução, só para vocês enxergarem bem. Vou colocar ela ali. Então, opa, deixa eu voltar para o Modes aqui, selecionar ela, dar um Delete, voltar aqui para o folhagem e vou jogar ela ali. Então, eu vou pegar não só ela, quanto essas outras coisas aqui, selecionar todas, arrastar e soltar ali. Ele vai pensar um bom tempinho aí. É normal, porque ele vai, primeira vez que ele está utilizando esse asset, ele tem que dar uma compiladinha. Aí, soltei aqui. Como funciona aqui? O que tiver selecionado, eu vou estar pintando. Mesma coisa do terreno, eu tenho as ferramentas aqui para pintar, para apagar, para selecionar. Eu tenho como adicionar esses itens aqui, ok? Você pode ver que a nossa graminha lá sumiu. É natural, às vezes dá um processamento, ele dá um bugzinho, some aquela graminha, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer ela aparecer de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelas árvores. Então, segurando o Shift, ó, selecionei esses aqui e vou desmarcar, porque eu não quero pintar esses matos agora. Eu vou pintar as árvores. E aí eu seguro o Shift e seleciono assim, ó, amarelinho, as 4 árvores para eu poder editar elas. Uma coisa importante é que as árvores, não sei se vocês já repararam, elas sempre nascem para cima. Independente do relevo ser imperfeito ou tá lateral,
você não vê, deixa eu diminuir a densidade aqui, ó. Você não vê uma árvore nascendo torta assim pro lado. A menos que tenha dado uma avalanche, alguma coisa ali, e tirou essa árvore do ponto normal dela, mas ela não nasce assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e desmarcar o Align to Normal, porque aí vai fazer com que a árvore sempre nasça para cima. Então, sempre que for árvore, tem que vir aqui e desmarcar essa opção. E aqui tem o Scale, uma variação de tamanho das árvores. 1 para 1 significa que ele vai pôr a árvore sempre do mesmo tamanho. Eu quero que ele varie, então 0,75 até, sei lá, 1,2, por exemplo. Então, quando eu for colocar a árvore, ele vai criar uma variação dela agora. Aqui a gente tem o quanto que a gente quer de densidade das árvores toda vez que a gente for pintar. Então, ó, selecionei essa primeira, tá 100% aqui, eu vou colocar, por exemplo, 70. Essa outra aqui, eu vou colocar 30. Significa o que eu estou dizendo para ele? Que eu quero que tenha mais dessa primeira árvore do que da segunda. Então, essa aqui, eu quero um meio termo entre as duas. Eu vou pôr 50. Então, ele vai colocar mais dessa, menos dessa, e essa aqui vai ser intermediária. E essa aqui, eu vou colocar... Eu vou deixar 100. Vai ter mais ainda dessa daqui. Agora, com eles marcados aqui, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai pintar e colocar as árvores para mim, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou diminuir a densidade aqui, ó, colocar 0,2, que eu quero ter bastante controle dessa pintura aí. Então, ó, quando eu clicar e arrastar agora, ele vai colocando as árvores para mim. Se bobear, pode ser até menos aqui, ó. Esse aqui vai ser 10, esse aqui vai ser 5, esse aqui vai ser 12 e esse aqui vai ser 9. Ok, agora eu clico e consigo colocar ali. Aí eu aumento um pouquinho aqui. Então eu consigo ir pintando essas árvores aí, ó. Deixa eu ver aqui. Vou deixar todas por igual. Vou colocar aqui 50. Ele pôr tudo igual. Mas caso você quiser, você podia pôr separadamente ali. Aí. Ok. Aumentar um pouquinho a densidade aqui, diminuir um pouquinho o brush. Opa, foi muito. Muito. Eu também consigo trabalhar com elas isoladamente. Então, por exemplo, venho aqui no Select, falo, quero que essa aqui venha um pouquinho mais pro lado, ó. Ou, por exemplo, essa aqui eu quero deletar. Então, eu clico nela e dou um Remove. Então, ele deleta ali. Então, você pode pintar ali e depois ainda trabalhar com ele separadamente, ok? Então, ó. A gente criou mais uma camada, percebe? Então a gente tem a camada das árvores, tem a camada das montanhas lá pro fundo, tem as nuvens. Você vai criando várias camadas para dar um efeito de profundidade ali na nossa cena. Eu posso também pegar essa aqui, ó, segurar o Alt, arrastar pro lado e duplicar ela. Vou girar ela aqui, que eu quero ter uma árvore exatamente aqui. Você pode fazer isso, entendeu? Pode ir ajustando manualmente também. Lembrando que a gente está na ferramenta de pintar a vegetação ali. Essa um pouquinho para cá. Essa aqui um pouquinho para cá. Beleza. Agora eu vou utilizar esses matinhos mais baixos aqui. Então eu vou desmarcar isso aqui. Marcar esse daqui. Que são esses... Uma folhagem mais baixa, volto aqui pro Paint, para poder pintar. Ó, tá vendo que eu tô colocando esses matinhos menorzinhos aqui?
Então, esses matinhos no meio aqui para ajudar a compor. Dá um volumezinho, tá vendo esses matinhos amarelinhos? Dá um volumezinho na nossa cena aí, ó. Aumentar um pouquinho a densidade aqui. Aí. Vou colocar aqui um pouco também, ó. Vou dar uma disfarçada nessa... Essa parte da montanha que vem do terreno mesmo, ela não é tão bonita ali, tão interessante quanto os outros assets. Então, deixa eu dar uma disfarçadinha nela ali, ó. Aí, ó, tá vendo? Então a gente já tem um cenário que já tá até ficando interessante aí. E a gente vai fazer mais um efeito aqui, ó. Vamos voltar aqui pro Select. E a gente vai clicar aqui em Post Process. Post Process. Clique e arrasta pra cena. Apertar o G aqui, ó, para aparecer os botãozinhos. E aí o que a gente vai fazer com esse Post Process? Com ele selecionado, ele tem que estar cobrindo toda a área da minha cena aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na escala aqui 100, por exemplo, 1000. Põe 1000. Agora você vai ver que esse quadrado, ó, tá o quadradão gigante ali cobrindo toda a área da minha cena. Eles são vários efeitos de pós-produção que vão dar um ganho na nossa cena. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o Bloom. Vou ligar ele aqui. Vou ligar o Chromatic Aberration, que é um efeito de fotografia que acontece ali. Então ele ajuda a dar um tom de realismo. Lembrando que tem que ser leve, esses efeitos tem que ser uma coisa assim sutil. Eu tenho a exposição, se eu quiser utilizar aqui, ó. Quiser deixar a cena mais clara ou mais escura, ó. Você pode utilizar a exposição para controlar isso. Nesse momento, deixa aqui menos 0.4 para tirar um pouquinho estourado ali, talvez. Não, pode ser menos 0.2, eu acho. Uma compensação de leve. Se você quiser fazer também, ó. E se aumentar o valor, ele vai clarear mais a cena. Ok? Então você tem essa compensação se você quiser fazer. Uma coisa importante, vem aqui Edit, Project Settings. Vem aqui no... Baixando aqui, Rendering. Vai baixando aqui e o que a gente faz? A gente desabilita todas essas opções aqui, porque a gente vai fazer manualmente lá. Então, tira o Bloom, o Ambient Occlusion, a gente vai configurar tudo na raça lá, ok? E aí, eu recomendo fortemente sempre usar o Temporal AA como Anti-Aliasing, porque ele é o melhor que tem, senão sua cena vai ficar batendo, vai ficar esquisita. Tem gente que muda isso aqui, não é recomendado. E a gente desmarca essas opções que eu desmarquei aí. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Com o Post Process, eu vou vir aqui, ó. Tem mais algumas opções que é importante. Temperatura. Eu vou... White Balance. Eu posso deixar a cena um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Eu vou deixar ela pouquinha coisa mais quente, ó. Pouca coisa, tá? Não é muita coisa não. É só pra dar um ganho a mais aí. Ok? Vou mexer aqui. A gente tem o Ambient Occlusion. Então, o que é esse Ambient Occlusion? Eu vou vir aqui, ó, Buffer Visualization, Ambient Occlusion, para eu enxergar só ele. Vou ligar, você vai ver que ele vai fazer uma sombra, é quase uma sombra de contato. Na verdade, ele faz a oclusão dos objetos, mas pra gente seria uma sombra de contato, que eu posso deixar mais marcada, menos marcada. E você pode controlar conforme a necessidade ali. Mais intensa, menos intensa. Isso ajuda pra caramba. E tem uns parâmetros aqui que é pra poder deixar ele mais marcado. Uns outros efeitos que você pode fazer aqui. Então a gente tem noção aí de como fica essa nossa sombra de contato, Ambient Occlusion. O Power aqui. Baixar um pouquinho só. Tinha ficado meio pesado o Ambient Occlusion. Vou pegar o Sky aqui.
Ultra Dynamic Sky e vou achando aqui, ó, tem o Sun Disk Intensity. Eu vou pegar aqui e mudar. Cadê? Sun Radius, Light Intensity. Que é o tamanho do Sol. O brilho dele ali, ó. Fica mais ou menos assim. Ok. E depois que a gente colocou mais essa camada, é legal a gente, de repente, só valorizar um pouquinho mais aquelas montanhas que acabaram sumindo um pouco da nossa cena, né? E elas são interessantes. Então vou pegar ela aqui, fazer o teste da gente copiar uma, deixar ela um pouquinho mais num primeiro plano aqui, ó. Dá um G aqui. Aí, ó. Tá vendo? Então ele dá ali mais uma camada pra gente de paralaxe, que se a gente for mover aqui a câmera. Puxar mais uma pro outro lado. Girar aqui. E ok. A gente tem as montanhas no fundo, tem o céu, tem o sol, tem as árvores. Vamos... que eu falei pra vocês que a gente ia fazer. Sumiu aqui os matinhos, né? É só eu abrir aqui o landscape de novo e pintar qualquer material que ele vai recalcular. Então eu vou pegar esse puddle aqui, que a gente quase não usou. Eu clicar aqui, ó. Ele vai dar... Passar um pouquinho aqui. Ele já dá a recalculada, volta tudo, tá vendo? Ok? Esse puddle aqui é como se fosse um lamaçal ali, ó. É até interessante, a gente não usou ele ali, mas é um material legal de usar ali um pouquinho. Dar uma mesclada aqui e ali. Vai ficar interessante. Aí, ó. É mais um elemento para criar um realismo pra gente ali. Ok? Dá o G aqui, ó. Ó como nossa cena já tá ficando bem bonita. Beleza? A gente vai fazer mais um detalhezinho aqui pra gente finalizar. Que vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui no Bridge e vou pegar um lance que eu não mostrei pra vocês, que é o decal. Isso é muito útil. Vou colocar aqui, ó, tem decal aqui. Que é o que? É uma textura projetada. Então a gente projeta uma textura e isso ajuda a gente a fazer vários efeitos ali no chão, criar uma variação do nosso terreno, ok? Ó, tem esses quebrado, tem esse tipo de buraco, ó. Vou mandar esse aqui, ó. Que embora seja um damage concrete, era um decal por um concreto, mas que a gente consegue fazer também, usar aqui como se fosse um buraco. Ó. Nesse caso, o tom dele tá muito destoando ali. Então eu vou clicar aqui, ó, e no material, né? Nesse que a gente está utilizando. E vou vir aqui em Overlay, ó, Overlay Intensity, Color. E eu consigo dar uma tonalização ali. Posso até usar o pique aqui, ó. Pegar mais ou menos esse tom. Aí deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá ok. Mais ou menos aqui, ó. Ok, pronto. Já mesclou ali com a cena. E aí deixar isso pequenininho, né? Opa, não. O scale proporcional aqui é 0.3, por exemplo. Ó.
Então eu tenho esse decal aqui que é mais um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma lama ali e tal. E aí eu vou colocar um outro aqui. Ó, tem esse aqui, ó. Download. Aí, export. Foi. Aqui, ó. Então, ó, esse aqui, ele coloca essa... Tá vendo esses matinhos verdinhos aqui? Um pouquinho, parece um pouco de musgo, né? E eu consigo projetar isso nas pedras também, ó. Deixa eu dar um F aqui, ó. Consigo projetar isso nas pedras. Nesse caso eu viro aqui assim, ó. E a gente tem esse elemento ali, ó. Agregando mais pra nossa cena aí. E aí, o que eu vou fazer aqui é diminuir um pouquinho. Aí, projetar esse musgo aqui assim. Projetar mais um aqui, ó. Um pouco mais pra cá. Toma cuidado pra textura não ficar esticada, né? Lembra que ele projeta. Então tem que estar num ângulo interessante. E vou deixar o tom dele mais próximo desse outro aqui. Então eu abro ele aqui. Overlay Color. Vamos ver se dá pra ir por esse... acho que dá. Forçar. Um esverdeadinho ali um pouco mais pra cá. A ideia é que ele compõe aqui com os outros elementos. Ó, chega num tom próximo. Qualquer coisa eu uso o pique aqui, ó, pra tentar pegar um tom. E aí depois a gente vai subindo aqui, né? Ó, pra ficar um tom próximo e ok. Então você pode usar os decal pra criar uma variação no seu terreno interessantíssima. Sabe quando você fica com o material tudo muito igual? Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá uma área que tá muito tudo parecido. Então a gente pode vir e utilizar aqui, ó. Pegar esse aqui, por exemplo. Não, vou pegar um mais interessante aí. Ó, tem muito decal. Pegar esse aqui, por exemplo, ó. Vou dar um download. E um export. Aí, exportado com sucesso. Aí, venho aqui em Atlas e vou pegar esse Mood Strain aqui, ó, e aplicar aqui. Esse aqui, por exemplo, não é tão interessante porque ele é muito quadradão, vai ficar bem visível esse encaixe. Vamos usar um, tem alguns que são redondos, aí fica mais interessante. Deixa eu ver por seção aqui para ficar mais fácil. Aí, ó. Esse é legal. Que a gente vai colocar, ó. Que é as sujeirinhas no coisa. Tem um que é folhas, que eu sei. Tem umas folhinhas que pode ser que seja interessante também. Vamos ver aqui. Leaf. Aqui, ó. Então, pegar esse aqui, por exemplo, ó. Mandar pra lá. Aí.
e a gente coloca, ó, as folhinhas caídas, sabe? Diminuir o tamanho, obviamente no nosso caso aqui as folhinhas aí. No nosso caso as folhinhas podiam ser verdes, né? Então vou dar um overlay aqui. Aí forçar bastante o overlay aqui. Mexa aqui nos outros parâmetros também, ó. Roughness, que está muito reflexivo ali. Aí, ó. Para mesclar um pouco mais com a cena. E aí o que você pode fazer? Vai colocando vários ali. Então, ó. Colocando mais uns aqui. Outros ali. Então, tipo, quando você mescla tudo isso, a sua cena começa a ficar mais realista. Tem folhas caindo, tem pedras, tem um monte de elementos, sabe? Tem os matinhos, tem a... Quanto mais elementos você vai colocando ali, trabalhando, mais interessante fica a sua cena, ok? Então, pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado. A nossa cena tá com esse resultado aí, acho que é um resultado bem interessante aí. E se vocês tiverem dúvida, manda mensagem pra gente aí, vamos tentar ajudar todo mundo, beleza? Tamo junto, pessoal. Grande abraço.